Olá, eu estou enviando esse relato para contar uma experiência ocorrida aqui em Osório, no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Aconteceu o seguinte: eu tinha um galpão onde eram armazenadas e produzidas as farinhas de milho e trigo. Do outro lado havia um aviário onde ficavam condicionadas as aves, galinhas, patos, gansos. O número de funcionários nesse engenho era cerca de 50 homens. O trabalho era duro, tanto no inverno quanto no verão, de dia e de noite. Isso ocorreu no final dos anos 70, mas nos fins de semana, a maioria deles vinham para a capital. Alguns moravam na capital, outros nas cidades vizinhas, nos arredores de Osório. E toda a situação se deu em um fim de semana, como sempre acontecia. O local tinha rondas noturnas. Um dos trabalhadores fazia a ronda noturna para verificar se estava tudo em ordem, pois às vezes os moradores locais entravam no engenho para pegar farinha ou até roubar alguma ave. E sempre um deles era incumbido de fazer a ronda no alojamento, dando uma olhada nos galpões para ver se estava tudo em ordem. Foi uma dessas noites que um deles, chamado Pedro, se dirigia próximo ao galinheiro. Ao lado desse galinheiro havia um local onde eram depositadas as fezes dos animais, mais tarde vendidas como adubo para a lavoura do engenho. Pedro passou por esse local e viu um cachorro muito grande rolando no meio daquelas fezes. Ele pegou um porrete e se dirigiu até o local, mas ao se aproximar, percebeu que a criatura, da cintura para baixo, lembrava muito um homem despido. Ele se afastou, pegou um porrete e se dirigiu até o local, mas quando chegou perto, quando estava a poucos metros, o bicho olhou para ele, e ele percebeu que era um cachorro, mas lembrava um homem da cintura para cima. O cachorro saiu correndo campo afora, e Pedro voltou para o alojamento, contou aos homens sobre o cachorro no meio das fezes. No dia seguinte, os homens comentaram sobre o ocorrido, mas nenhum deles apareceu no alistamento no domingo. Passou-se uma semana e o outro homem que estava na ronda se aproximou do galinheiro. Ele viu um cachorro estranho, iluminado por uma lâmpada antiga. Saiu do terreno baldio em direção ao galpão. Ele se encostou na parede do galpão e seguiu o animal, que encontrou no engenho e foi flagrado comendo a farinha de milho. Os homens se reuniram, preocupados com o desaparecimento da farinha. Eles planejaram fazer uma fogueira, colocar uma bacia de farinha na frente e se esconder para descobrir o que estava acontecendo. Na noite seguinte, esconderam-se no mato, acenderam uma fogueira e colocaram a bacia de farinha na frente. Por horas, nada aconteceu, e alguns começaram a duvidar da história. Então, de repente, o animal apareceu, sentou-se diante da fogueira e começou a comer a farinha de milho. Um dos homens levou uma espiriteira, aqueceu um ferro de marcar gado e tocou nas paletas do animal. Ele berrou e saiu correndo, com as marcas de ferro em suas paletas. Os homens ficaram assustados e acreditaram terem enfrentado um lobisomem. No dia seguinte, decidiram como dizer ao capataz sobre o ocorrido sem parecerem loucos. Um dos homens do engenho faltou ao trabalho no fim de semana seguinte e, ao pegar o pagamento, notaram as marcas de ferro quente em suas costas. Apavorado, perceberam que o homem não lembrava o que aconteceu, como se ele se transformasse, mas não se recordasse de nada. No meio das costas havia uma marca com ferro, confirmando a experiência surreal. Essa história foi contada por minha mãe em 1986, quando ela tinha 89 anos, e quero compartilhar com todos vocês. Muito obrigado pelo espaço, Frank, por compartilhar esse relato aqui no canal. Desde janeiro até dezembro, tínhamos os céus nublados, vento úmido, calor asfixiante de dia e de noite. Outra coisa que também lembro e acho que nunca poderia esquecer
foi o incidente ocorrido em um pátio de brinquedos que havia em uma casa abandonada. Aqueles dias eu não passava dos 15 anos. Nessa idade, vários de nós já trabalhávamos nos negócios familiares ou ajudando em casa. Meu pai tinha uma loja em uma das cidades que ficavam mais perto do povoado. No início, levantávamos todos os dias, bem cedo, para irmos trabalhar na loja. E eu estudava em uma escola primária que ficava lá perto. Uma escola de arte. Uma escola que ficava muito perto do comércio da minha mãe. Lembro que havia ocasiões em que não tínhamos outra opção senão voltar a pé por caminhos escuros, caminhos traçados somente pelo andar das pessoas entre os povoados. Quando eu tinha 13 anos, meus pais começaram a me encomendar outros trabalhos. A maioria deles eram feitos ao fundo do terreno onde meu pai tinha uma sombrinha. Eu não conseguia fazer nada. Nessas ocasiões, deixava-me sozinho desde que o sol se levantasse até o terminar da tarde. Deixava-me a responsabilidade de ir e voltar à escola sozinho. Íamos nos divertir uma ou duas vezes na mesma semana. Naquele povoado não havia muito para fazer. Era meio chato. Eram os anos 80. Meus amigos e eu entramos em uma vegetação até sentirmos que ninguém nos poderia ouvir ou nos ver entre as árvores. Não necessariamente nos escondíamos para fazer maldades, mas sim para passar o tempo. Em uma dessas ocasiões encontramos uma casa no meio do nada. Não era uma casa como a dos meus pais, ou como a que estávamos acostumados a ver. Era uma casa de 2 andares, que tinha fortes paredes de tijolo. Ao vê-la, encontramos vários defeitos e detalhes. Não tinha porta de entrada, parece que nunca teve. Não se via algum buraco tapado com mais tijolos ou cimento. A mesma coisa com as janelas. Não havia uma janela nas 4 paredes. Eventualmente descobrimos que a casa tinha uma entrada. Havia um estreito buraco ao redor do chão, entre a parede. Para entrar, precisaria colocar-se de boca abaixo, depois levantar as mãos para a frente e com elas tirar o corpo e ir se arrastando lentamente. A abertura encontrava-se atrás de uns matagais secos. Mas não era isso o mais estranho que rodeava aquela casa supostamente abandonada. A alguns passos do buraco na parede havia um pequeno pátio. Nele permanecia um conjunto de jogos infantis, uma escuridão coberta de lama e terra, um par de balanços cujas correntes estavam completamente corroídas, um escorregador em condições perfeitas e uma roda enferrujada de metal que rangia a cada volta. Tínhamos entre 13 e 15 anos, mas nos sentíamos mais velhos. Acreditávamos que estar ali era como um ato de aventura desafiante. Nunca pensávamos que poderia existir algum perigo em um lugar como esse. Entre nós, chamávamos aquela casa de a Casa da Bruxa. Mais ou menos lembro que fizemos um pacto em que não contávamos a ninguém do nosso encontro, só porque pensávamos que existia a possibilidade de que outras pessoas pudessem invadir o local. Ou talvez ao dizer isso, iríamos denunciar todas as vezes que faltamos à escola. Não necessariamente vimos uma bruxa ou vimos algo em todas as vezes que estávamos lá, mas havia uma árvore com um aspecto assustador, enorme, com ramos que passavam por cima da casa e dos brinquedos. Em resumo, uma casa sem portas e sem janelas, no meio do nada, resultava bastante tenebroso. Depois ver que ela tinha um simpático e ao mesmo tempo inquietante pátio de brinquedos, adicionava um mistério à sombria imagem. Mas a cereja do bolo era aquela árvore alta. Era uma árvore alta com ramos entrelaçados, com um tronco grosso que rangia com o vento, o mesmo que guiava de longe quando caminhávamos entre os pequenos caminhos e nos afastávamos do povoado, querendo encontrar, em cada ocasião, aquele mesmo lugar abandonado com jogos infantis no seu pátio traseiro. Os arredores daquela casa se transformavam em nosso esconderijo, até que aconteceu um fumaceiro. Éramos 6 naquele dia. Voltamos de imediato, e aqui aconteceu o fato mais estranho e triste. Com respeito à sua memória, chamarei Alberto, a quem de todos nós foi o que sofreu o destino mais cruel, ao visitar um lugar ao qual não foi convidado. Nunca nos ocorreu entrar na casa. De alguma forma, tínhamos respeito ao lugar,
E não só porque era parte do segredo, mas porque também sentíamos uma energia sinistra. Tínhamos respeito muito grande de que, quando era o final da tarde, nós saíamos daquele lugar. Nós estávamos lá na casa. Estávamos nós 6. Eu me lembro que eu estava com a Sílvia. Estávamos sentados nos balanços e nos mexíamos. Outros dos nossos amigos estavam ao lado da propriedade fazendo outras coisas que fariam adolescentes que foram privados da vigilância de um adulto responsável. Nessa ocasião, apareceu a sensação forte de que havia algo queimando perto. Começamos a buscar os vestígios de fogo onde nós estávamos sentados. Pensamos que um de nossos amigos teria iniciado um incêndio. Nos levantamos e começamos a procurar a origem do fogo. Damos uma volta pela casa. Apenas víamos fumaças. Olhamos para longe e vimos que os outros não estavam perto de nós. Pensamos que eles tivessem voltado ao povoado para avisar que havia um incêndio. Voltamos aos brinquedos e encontramos as coisas deles reunidas no mesmo lugar de sempre. Pela primeira vez depois de muito tempo, nos demos conta de que o grosso tronco de árvore mais alto havia sido consumido pelo fogo em um incêndio, algo que não percebemos. Ficamos um momento pensando no que fazermos. Foi então que vimos um movimento nos arbustos. Entre os galhos, vimos um vulto. Era Alberto, em cima de um galho que ficava por cima do telhado da casa. Ele estava vendo por cima do buraco no telhado o que tinha no interior da casa. Ninguém nunca pensou em subir ali e se aproximar da árvore tão pouco. Talvez somente ele. Quando nos demos conta, quisemos participar, queríamos saber o que tinha dentro da casa. Não necessariamente queríamos subir, mas perguntamos a Alberto o que ele estava vendo. Justo no momento em que nos agachamos, Alberto deu um forte grito. Quisemos tomá-lo pela perna e ajudá-lo a descer, só que nesse preciso instante, alguém fez a mesma coisa, só que dentro do interior da casa. Puxaram ele tão violentamente que a borda do buraco golpeou terrivelmente os joelhos de Alberto e depois os seus pés. O grito que havia dado se afogou imediatamente entre as 4 paredes seladas da casa. Havíamos querido entrar por ela, mas a única maneira de fazer isso era arrastando-se pelo buraco, entrando em uma posição extremamente incômoda, em que devia expor-se à parte superior do corpo e ficar à mercê de quem estava lá dentro esperando. Ao mesmo tempo, deixamos que uma pequena esperança nos mantivesse longe do buraco. Quisemos acreditar que os nossos amigos estavam lá dentro, fazendo algum tipo de brincadeira. Pensamos que eles haviam entrado antes sem que nós percebêssemos, e talvez eles haviam puxado Alberto, mas segundos depois, ouvimos o grito horrível de Alberto. Os nossos amigos saíram de trás do cercado. A teoria que todos tínhamos é que dentro da casa havia alguém. Os nossos piores pesadelos se materializaram diante dos nossos olhos. Naquela casa abandonada, havia uma bruxa. Estivemos meia hora fora da casa, esperando o que aconteceria depois, gritando principalmente desejando que Alberto saísse da casa e nos dissesse o que havia acontecido e que talvez ali estivesse uma bruxa. Nenhum de nós teve coragem de entrar na casa, colocar a cabeça para ver pela abertura o que estava acontecendo. Foi a melhor decisão, já que Alberto entrou, mas nunca mais saiu de lá, pelo menos não com vida. A pouca consciência que tínhamos como adolescentes, o pouco sentido de responsabilidade para a vida dos outros, nos deixou discutindo um bom tempo sobre o que iríamos fazer. Sílvia correu até o povoado para pedir ajuda. Eu voltei para o povoado também. Por coincidência, eu encontrei meu pai chegando em casa. Ele ficou surpreso ao me ver. Nunca tinha voltado a essa hora, mas talvez ele voltou para buscar alguma caixa de mercadoria. Ele soube que alguma coisa ruim aconteceu. Então, desde o final da rua, ouvimos assobios e gritos. Os pais de Sílvia vinham correndo, se dirigiam ao caminho que usávamos para ir à casa abandonada. Atrás deles vinham outros vizinhos, traziam machados e estavam gritando. Os pais de Alberto não estavam no povoado, e não sei se informaram a eles o que aconteceu ao seu filho. Eles não nos deixaram voltar, nem mesmo para indicar o caminho exato onde estava a casa. Eles aparentemente sabiam da localização da propriedade no meio do nada. A grande árvore se via ao longe desde a rua da nossa casa.
e era o suficiente para localizar a casa. Segundo meu pai, de repente tiraram uma das paredes da casa e revisaram o interior, mas nunca encontraram Alberto. Depois do incidente, eu tinha que ir imediatamente para a loja depois da escola. O mesmo aconteceu com Silvia e os outros. Um ano depois, ou talvez um pouco mais, nos reunimos novamente. As medidas estritas dos nossos pais ficaram um pouco mais relaxadas. O primeiro que fizemos foi visitar a casa ao lado da árvore. Tínhamos a ideia de que Alberto estava ali. Nossas pequenas mentes não nos deixaram levar nosso pensamento mais além para descobrir o que havia acontecido com nosso amigo. Não era um mistério, e sim um crime. Acreditávamos que obteríamos algo em troca de revisar os cercados e gritar muito forte por seu nome. Fomos com cuidado, tentando não nos separar, caminhando e observando tudo ao nosso redor. Chegamos à casa e descobrimos que as paredes não estavam destruídas, ao contrário que meu pai assegurava que havia feito, ajudando os outros vizinhos a derrubarem a parede. Realizamos uma inspeção cuidadosa na casa, até constatarmos que os brinquedos infantis não existiam mais. Contudo, isso não foi a surpresa mais assustadora. Naquela noite encontramos a árvore robusta, a mesma que cobria a casa e os jogos. Havia 6 cordas amarradas. Eram cordas com um nó de forca no final. Quase ao mesmo tempo decidimos voltar ao povoado. Alguém havia alterado significativamente o que conhecíamos naquele lugar. Alguém havia montado uma forca para 6 pessoas, tornando-a verdadeiramente assustador e intimidante. O ambiente estava tranquilo até certo ponto, com silêncio, mas de repente algo foi ouvido dentro da casa. Um barulho horrível, um golpe seco. Imediatamente abandonamos aqueles terrenos assustadores. Corremos, tropeçamos e gritamos de medo. Mas em certo momento, um de nós teve a coragem de voltar para ver o que era. Havia um corpo pendurado na forca. Silvia gritou o nome de Alberto. Era ele. Eram seus pés descalços, sua camisa branca amarrotada. O corpo balançava no final da corda, com o rosto pálido, a língua para fora. Nada poderia ser feito por ele, pois parecia uma visão, uma alucinação, uma imagem que apareceu e desapareceu diante dos nossos olhos. À noite, meus pais descobriram que nós voltamos para a casa da bruxa. Sob a luz da lua, meu pai me contou que na tarde em que Alberto desapareceu, eles o encontraram. Não precisaram entrar na casa, pois ao chegar, viram seu corpo pendurado por uma corda amarrada ao pescoço. Decidiram não nos contar porque uma imagem assim, na mente de um menor, causaria danos. No fim de semana, uma comissão de vizinhos trouxe latões de gasolina e incendiou a casa e novamente a grande árvore. Nunca se falou sobre a pessoa que fez isso ao meu amigo. Imagino que por medo, terror e desespero. Desde então até hoje, aquele terreno continua infértil, sem vegetação ao redor. As árvores carbonizadas e secas permanecem de pé em seu lugar. De vez em quando, o cheiro de queimado paira, acompanhado de colunas de fumaça que se elevam até o céu nublado. Tudo isso vem do mesmo lugar, que estranhamente permanece em silêncio e sem sinal de fogo ou incendiário, mas preenchido por um silêncio aterrorizante. Sempre que alguém vai verificar a origem do incêndio, acredita-se que há muito tempo uma bruxa habitava aquela casa. A árvore queimada e a forca indicam que foi assim que tentaram se livrar dela. O que as pessoas não sabem é que problemas como esse não são resolvidos dessa maneira. Nesse caso, essa história deixou-nos com um sentimento de preocupação, especialmente a pergunta sobre o porquê havia brinquedos naquela casa.